Queria saudar todos os homenageados na figura do nosso presidente José Sarney. Cumprimentar e pedir licença aos parlamentares veteranos que tiveram a oportunidade de conviver de modo mais próximo ao Dr. Ulisses Guimarães, como os senadores Luiz Henrique da Silveira, Jarbas Vasconcelos e ao deputado federal Mauro Benevides e também ao ex-ministro, meu amigo Nelson Jobim. Peço licença ainda aos autores do requerimento dessa sessão conjunta, os senadores Renan Calheiros e Sérgio Souza, e ao deputado Henrique Eduardo Alves, para falar dessa importante figura da política brasileira. Eu faço com muita honra, em nome do meu partido, o PP, e do nosso grande líder, Francisco Dornelles. É preciso coragem e até ousadia para falar, após pronunciamentos tão importantes, exaltando o homenageado, especialmente do que, sobre Ulisses, falou o presidente José Sarney. Não foi um discurso, foi uma ode poética a uma figura que enalteceu a política brasileira e usou a palavra com o refinamento e a contundência para defender suas crenças na liberdade e na democracia. Não há como falar da história do Brasil, da democracia brasileira após 64, sem falar em Ulisses Guimarães, que no dia 12 de outubro de 1992, há 20 anos, morreu a bordo do helicóptero que o transportava de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para São Paulo. 6 dias após completar 76 anos, o Dr. Ulisses morreu com a mulher Dona Mora, o casal de amigos Marietas e Severo Gomes e o comandante da aeronave, Jorge Comerato. 8 anos antes da fatalidade que tirou a vida de Ulisses, como repórter, eu acompanhava o movimento civil das Diretas Já, criado para pressionar o regime militar por eleições diretas no Brasil. Foi testemunha daquela importante etapa para a democracia brasileira e nem imaginava, em nenhum momento, que um dia estaria aqui, nesta tribuna, como senadora, reverenciando a memória do grande timoneiro da liberdade, da redemocratização, da esperança. Eu tenho uma história interessante com o Dr. Ulisses, que era um homem formal, um homem atencioso, um homem cordial. Eu comandava uma redação só de mulheres, aqui em Brasília, no jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul. E um dia pedi o apoio ao ex-deputado Aldo Fagundes, do meu estado, do PMDB, que tinha uma grande convivência com o Dr. Ulisses, que ele agendasse uma entrevista com ele. E marcada a entrevista, fomos lá, nós, em pleno período da Constituinte, fazer a entrevista com o Dr. Ulisses. Nós nos preparamos, eram 4 jornalistas, e eu liderando aquela equipe, chegamos à sala dele, na liderança do PMDB, na Câmara Federal, e ao término de uma entrevista em que falamos sobre todas as coisas, mas de maneira sempre reverenciando a figura de Ulisses Guimarães, e ele talvez acostumado com aquelas repórteres mais ao estilo dos anos 70, talvez tenha se dado conta de alguma coisa, e na sua elegância e no ser, na sua forma, às vezes surpreendente de ser, encostou o corpo à moldura da porta do seu gabinete e do alto nos olhou ainda sentadas naquela sala e disse, para nossa surpresa, mas para nossa felicidade também: vocês têm caras de mulheres muito bem amadas. Um jeito muito próprio de Ulisses Guimarães ter uma relação de humanidade no momento de relevância para o país. Eu talvez tenha feito a última entrevista com o Dr. Ulisses Guimarães antes da morte. Numa entrevista às vésperas do aniversário dele. E eu fiz essa entrevista na Rádio Gaúcha e, ao final da entrevista, eu perguntei a ele:
o senhor que vai fazer aniversário brevemente, o que gostaria de receber de presente? E ele respondeu singelamente: um Brasil mais justo e mais democrático. Poderíamos ficar horas falando de Ulisses e ainda assim não esgotaríamos todas as informações sobre sua importância na história política do Brasil. Não tenho dúvidas de que o Dr. Ulisses foi o grande líder dos movimentos mais cruciais para a nossa democracia, como o movimento das diretas já. Aliás, o ex-presidente da República e sociólogo Fernando Henrique Cardoso costuma dizer que Ulisses era o senhor das ruas e das eleições diretas, da pregação consistente e persistente. O jornalista do jornal O Globo, meu amigo Jorge Bastos Moreno, que acompanhou muito de perto a vida do Dr. Ulisses e da Dona Mora, está escrevendo um livro, ainda sem data para ser divulgado, sobre a vida de Ulisses Guimarães. Será um presente, certamente, não só para os amigos de Ulisses Guimarães, mas também, especialmente, para todos os cidadãos brasileiros e brasileiras, amigos e amigas da liberdade. Ele, como Orlando Brito, o fotógrafo que tem uma das imagens mais famosas de Ulisses, costumam lembrar a simbólica frase dele: essa cúpula, referindo-se ao Congresso Nacional, representa o tamanho do Brasil e dentro dela devem caber todos os anseios da sociedade. Aliás, atrás da Praça dos Três Poderes, bem perto daqui, no Congresso Nacional, tem um bosque criado no dia 4 de outubro de 1988, o Bosque dos Constituintes, onde foram plantadas 600 árvores. Na época, Dr. Ulisses plantou uma delas, nesse espaço criado para simbolizar os novos tempos da Constituição brasileira, uma homenagem também aos membros da Assembleia Nacional Constituinte, muitos dos quais estão aqui presentes com muito orgulho para mim. Ao plantar a árvore, ele disse o seguinte: a Constituição passará, mas o bosque marcará por 600 anos a memória dos constituintes de 1988. Hoje, coincidência ou não, segundo os jardineiros que ali cuidam com muito carinho daquele local, a árvore mais frondosa do bosque é a que o Dr. Ulisses plantou, segundo os jardineiros e funcionários do governo que atendem aqui o Distrito Federal. A vida tem dessas coisas. A presença forte do Dr. Ulisses em Brasília também está no conhecido restaurante Piantella, que expõe na parede de sua sala mais exclusiva a foto do cliente mais fiel e mais importante, Marco Aurélio, o Dr. Ulisses Guimarães, o senhor diretas, o senhor da Constituinte Cidadã. Não sei se por ficção ou por realidade, ali se popularizou o Poar, aquele licor feito de pera, que tinha a turma do Poar que ali estava. Nosso senador Luiz Henrique, que sorri, confirmando que não era ficção, era a realidade. Muitas das coisas boas podem ter ali sido discutidas naquele momento. Encerro esta singela manifestação em homenagem à memória do Dr. Ulisses Guimarães, usando uma frase dele, e que se refere aos políticos, o que ele pensava sobre a política e a democracia, e que é, para mim, uma parlamentar iniciante e estreante, uma aula de comportamento e de atitude. Ele escreveu: política não se faz com ódio, pois não é função hepática. É filha da consciência, irmã do caráter, hóspede do coração. Eventualmente, pode até ser açoitada pela mesma cólera com que Jesus Cristo, o político da paz e da justiça, expulsou os vendilhões do templo. Nunca com raiva dos invejosos, maledicentes, frustrados ou ressentidos. Sejamos fiéis ao Evangelho de Santo Agostinho: ódio ao pecado, amor ao pecador. Quem não se interessa pela política, não se interessa pela vida. Muito obrigada.